Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 47. Gênesis 41, versículo 47. Vamos orar? Aleluia. Meu Pai Celeste, é prazeroso nesse sábado poder fazer como os antigos, porque era costume na época do Senhor, que inclusive até os fariseus, os mestres da lei, se separarem, porque o Senhor era um mestre da lei, se separaram debaixo da sombra de uma árvore para assim ler a palavra do Senhor, ler o livro dos profetas, pois assim em tempos contemporâneos nós fazemos o mesmo, Senhor. Nós queremos aprender de Ti e nos isolar e separar um momento onde encontraremos a paz do Senhor. Esse é o nosso dia que dedicamos a Ti, para lhe buscar, para lhe amar e para expressar a nossa gratidão e nos desfazer de toda outra e qualquer ocupação para focar apenas o Senhor, que é a vida eterna. Em nome de Jesus esteja aqui, meu Rei. Amém e amém. Vamos lá, Gênesis 41, 47. Estamos estudando se a parte, a história de José. E as semanas anteriores esteve já falando muito acerca dele, a história, as etapas que José teve que passar para se cumprir o propósito. No sofrimento que José passou, houve um propósito para este cumprir. Muitos não entendem o deserto, muitos não entendem o sofrimento, pois até o próprio Jesus, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Ou seja, o sofrimento em muitas situações proporcionadas por Deus, elas têm um objetivo. Não que Deus tem prazer em ver seus filhos sofrerem e passarem dificuldade. Não, porque afinal a Bíblia diz, e é muito claro, que para os filhos que se agarram no Senhor, a Bíblia diz que não há provação que nós não possamos suportar. Então há uma capacitação por parte de Deus, dada ao homem que realmente se agarra no Senhor em tempos difíceis. E assim foi com José. E por que não seria o mesmo com sua vida? Nas semanas passadas nós vimos um José que foi exaltado pelo próprio Deus, usando o faraó para o colocar numa posição de muita honra. Pois chegou o tempo de José ser exaltado, meus queridos. E nós estudamos, nos estudos anteriores, um José que em muitas das etapas que este passou, um José que mesmo tendo um Deus poderoso, parecia para muitos ser um homem fracassado. Porque antes de José ser exaltado, José passou por dificuldade. Agora depende em qual perspectiva você vê o fracasso. Porque para o homem sem Deus, o fracasso é aquilo que os olhos vê. Ou seja, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando sofrimento, eu sou um fracassado. Não. Isso é para os filhos das trevas, mas para um filho de Deus vê como Deus vê. E se esforça a ver como Deus vê, e não como o mundo vê. Então,
sempre quando parecia dar certo para José, pois não dava certo. Quando crescia na casa de Potifar, pois foi demitido da casa de Potifar. Quando na prisão parecia que poderia sair, ao se encontrar com o copeiro do rei, pois José ficou mais alguns anos na prisão. Mas José jamais negou o seu Senhor. E no tempo do Senhor, anota, no tempo do Senhor, reenfatizo, no tempo do Senhor, José foi definitivamente exaltado na posição máxima que um homem poderia ocupar ao lado do poderoso Faraó. José se tornou responsável de todo o palácio e todo o Egito. José ocupou uma posição delegado pelo Faraó, que é uma autoridade, mesmo sendo um homem que adorava outros deuses, Deus faz o que Ele quer, até mesmo de um homem que não serve a Ele. Porque Deus tem domínio sobre ímpios, Deus tem domínio sobre os justos e Deus tem domínio sobre pecadores. Deus tem domínio até sobre o diabo. Que coisa tremenda. E o que eu faço grande, o que eu faço todo-poderoso, o que eu faço soberano. Quem pode entender? Só há um Senhor. Ele, o Alfa e o Ômega. Aos 30 anos de idade, assim como Jesus começou, né, o seu ministério, lembra-se? Jesus começou seu ministério aos 30 anos de idade, né? Pois exatamente como José, né? José foi visto como uma das pessoas de mais autoridade sobre a terra. Pois esse José mudou de nome e passou a se chamar de Zafinate Paneia. É nome esquisito, né? Zafinate Paneia foi o novo nome que José recebeu. As roupas de panos de sacos foram trocadas em roupas de linho fino, em roupas reais. Que coisa bonita, né? No seu dedo, recebeu o anel do Faraó. E não passou mais a andar a pé, mas recebeu todas as honrarias de um grande governador e passou a andar em carruagem reais. Que coisa maravilhosa! Quantos querem ser exaltados por Deus assim? Levanta a mão onde você está. Claro que todos querem ver a mão poderosa e ser exaltado por Deus, né? Mas é muito fácil dizer, uau, José, tu tem muita sorte de estar onde tu está. Mas o que José diria para esses que dizem, eu gostaria de estar no lugar onde tu estás? José diria para esses, sim, mas para eu estar onde estou, eu tive que passar aquilo que foi necessário que eu passasse. Mas quando o Senhor me fez passar por tudo isso, nos meus vales, o Senhor estava comigo. Ai, pobre e aquele que quando passa pelo vale da sombra da morte, desce sozinho. E isso é o grande problema, porque o vale para muito é a ausência de Deus. É Deus não quer que eu seja próspero. O vale para muitos é Deus não quer que eu me dê bem. Então o que faz? Simplesmente no vale as pessoas deixam Deus, desanimam, permite que a tristeza entre no seu coração, vivem e cultivam uma vida de independência a Deus, e essas pessoas são livradas a si mesmas e não saem nunca desse vale.
e jamais são exaltados pelo próprio Deus. Por quê? Porque não entenderam o que é o vale e qual é o propósito até mesmo do vale da sombra da morte. E aí, José? Meu querido José, vale a pena zelar pela promessa que Deus coloca nas mãos de todos os seus escolhidos? Vale a pena zelar da promessa? Tenta responder. Se tu diz, uau, realmente valeu a pena. Pensa comigo. Você hoje conhece tudo aquilo que José precisou passar para chegar aonde José passou, né? E aonde José foi exaltado. Vocês hoje, sabendo que tudo deveria acontecer, vocês aceitariam passar por aquilo para viver a dimensão da promessa que estava sobre José? Você está disposto ou está disposta a passar em obediência, em submissão, em alegria, em qualquer fase e etapa da sua vida que Deus possa permitir para chegar a cabo a sua promessa? Vale a pena zelar pela promessa que Deus coloca nas mãos de todos os seus escolhidos? Agora, cuidado, eu chamo a sua atenção nessa noite, porque isso não quer dizer que todos aqui que são fiéis a Deus serão segundo do presidente da República, ou andarão não em carruagens reais, mas andarão em Mercedes, porque muitos pensam e ensinam isso por aí, entendeu? Tu vais ser um José, tu terás uma carruagem real, assim como José teve, vestes de linho de fino, o melhor, tu terás o melhor, o melhor, o melhor. Espera aí, vamos colocar as coisas e interpretar na luz da verdade e não segundo a cobiça, porque eu não vou despertar em você uma cobiça e algo que jamais será suprido. Cada um tem uma missão, um propósito a ser cumprido. José teve um propósito a ser cumprido. José apenas viu e presenciou aquilo que aos seus 16 anos, quando recebeu sua promessa, quando recebeu o sonho profético. Aliás, foram vários sonhos, né? Vocês lembram dos sonhos que José recebeu? Pois bem, ele os recebeu aos 16 anos e isso foi a missão que Deus tinha dado para José. Agora, algo muito importante eu quero sublinhar aqui. Em nenhum momento da Bíblia se fala que quando José foi exaltado pelo faraó, obviamente pelo próprio Deus, José se vingou de Potifar, que o lançou na prisão injustamente. Em nenhum momento José diz, agora eu vou me vingar de Potifar. O que dizer da mulher de Potifar? Se alguém precisava morrer e ser julgado pelo próprio José, seria a mulher de Potifar, aquele que foi inclusive a causa de muito sofrimento de José. E o que dizer dos próprios irmãos de José?
Será que José não teria a autoridade de pegar seus cavaleiros, pegar suas carruagens reais, flechas e arcos e ir contra seus próprios irmãos, filhos de Jacó, para matá-los e dizimá-los? Você acha que isso não seria fácil para José, que tinha tanta autoridade sobre o Egito? Claro, ele poderia ter feito isso. Mas José não fez. Pois, olha só, aquilo que Jesus disse na cruz. Por isso que eu falo que José é um tipo de Cristo. Jesus disse na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Então, cuidado com aqueles que têm um espírito de vingança. São pessoas vingativas, que esperam, inclusive, que Deus mude a sua sorte, para assim tomar resoluções a fim de prejudicar os que prejudicou. Pois eu lhe digo, para esses, Deus conhecendo o coração, Deus não te exaltará. Até que tu começa a amar os teus inimigos e inclusive orar para eles, por eles. É fácil amar aquilo que vos ama. Agora outra coisa é você amar quem vos persegue, quem vos fez mal, quem vos lançou numa cova, quem vos esbofeteou, quem vos vendeu aos escravos, quem contou calúnias e vos colocou na prisão, quem vos disse na prisão, eu te ajudarei quando sairei, e depois se esqueceu de você. Pois José tinha um coração nobre, meus queridos. Gênesis 41, 47 diz assim: durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou na cidade. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Assim se cumpriu com a revelação que Deus deu em sonho para o faraó, que o único que pôde interpretar esse sonho profético foi José. Lembra que Deus falou e avisou o faraó que haveria 7 anos no Egito de muita prosperidade e 7 anos de muita fome. Então, o próprio José teve capacidade e a sabedoria de interpretar, ou seja, de dar a revelação daquilo que o Deus do universo tinha dado de forma de parábola, de forma de um sonho ao próprio faraó. Só um homem de Deus é capaz de interpretar de forma correta aquilo que Deus diz e Deus fala. E se iniciou nos inícios da carreira da exaltação de José os 7 anos de abundância. José foi sábio e armazenou o que ele pôde de trigo, porque ele sabia que tempos muito ruins haveriam de acontecer. Então, eis aqui, nessa noite, uma pergunta que eu me faço e que eu lhes faço para vocês juntos refletir comigo.
José acumulou trigo, acumulou, armazenou trigo para muitos anos. É errado na Bíblia economizar ou armazenar? Uma pergunta interessante, não é, gente? Porque tem pessoas que realmente têm condição financeira e aí pensa, mas peraí, será que eu estou pecando em acumular riquezas? Será que eu estaria desagradando a Deus se eu economizo e eu guardo uma quantia, um dinheiro para os dias futuros, vindouros? Será que isso agrada a Deus? Será que isso é uma falta de fé? Pensando que Deus talvez não proveria no dia da manhã? Então eu gostaria de responder a isso à luz da palavra de Deus. Porque José armazenou trigo, armazenou bens, alimento para os dias vindouros, para os dias da manhã. É errado na Bíblia economizar e armazenar? Ajuntar dinheiro é errado? Vamos lá. Então, abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Veja o que Jesus diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra. É claro, em um comando. Onde a traça e a ferrugem destrói. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Palavra do Senhor, palavra de Jesus Cristo. Agora, será que nesse versículo dictada na graça, esse versículo será que entra em contradição com aquilo que José fez na lei? Será que há uma contradição nisso? Nesse versículo e aquilo que José fez? Obviamente não. Obviamente não. Pois tudo é um assunto de propósito e diretivas divinas. Escuta aí. Preste muita atenção. Tudo é um assunto de direção divina e propósito. José, ele estava fazendo reservas, não porque tinha medo do amanhã. Não. Mas porque ele tinha recebido uma missão e um propósito que pela revelação daquilo que Deus revelou para ele teria que cumprir para salvar, inclusive, sua própria casa. José armazenou trigo em seus celeiros, por quê? Porque tinha recebido direção por parte de Deus fazê-lo, porque era necessário, inclusive, que a fome na terra acontecesse. Nós vamos ver futuramente que depois dos 7 anos, a terra iria passar por uma grande fome. Era necessário que a fome acontecesse. E o propósito da fome era de grande importância. Era de grande importância para Deus tratar quem?
tratar o coração dos irmãos de José, que inclusive desprezavam o Deus de Jacó. Deus não tinha um propósito com as duas tribos de Israel? Sim ou não? Com Ruben, com Judá, com Naftali, com Levi. Deus não tinha um propósito para esses? Sim. Agora, Deus iria usar pessoas no estado que eles estavam quando José tinha 16 anos, quando pegaram seu irmão e jogavam na cova, cheio de malícia, cheio de maldade. Deus usaria pessoas assim para seu propósito? Não. Pois quando há maldade e a obstinação no coração do homem, mas quando Deus tem um propósito para esses, então não há outra opção do que essas pessoas passarem por dificuldade, passando pela prova e passando pela dor. Porque a oportunidade que Deus deu aos filhos de Jacó para que esses se tornarem homens com um propósito para cumprir, é primeiro tratá-los no seu orgulho, na sua impureza, nas suas mentiras, na sua promiscuidade, no seu egoísmo, porque assim eram os filhos de Jacó. Então, no seu plano divino, Deus pensou, bom, ok, José, eu vou te poupar. Eu vou te poupar, mas você vai ser um instrumento para assim você suprir as necessidades dos seus irmãos. Mas eu vou tratar os seus irmãos. Porque a vingança não é sua, José. A vingança é minha. E nem sempre Deus se vinga como você pensa e você quer que ele se vinga. Porque para o homem, a vingança é quando serei forte, voltarei em Canaã e matarei meus irmãos. Não. Para Deus não era matar Ruben. Para Deus é tratar Ruben. Porque assim Deus decidiu. Então, vamos voltar sobre a economia. É sábio economizar para um propósito. Devemos saber economizar para um propósito onde Deus é incluído nesse propósito. Consegue entender isso? Mas o que Jesus aqui nessa afirmação deixa claro em Mateus 6 é que há pessoas que acumulam a matéria. Acumulam a matéria, o valor onde não há valor para Deus. São pessoas que vivem para sustentar suas vaidades. São pessoas que vivem para sustentar suas luxúrias. São pessoas inseguras, que têm medo de não ter amanhã porque duvidam que Deus proverá. Ali há pecado. Ali Deus não se agrada. Mas a sabedoria de José em armazenar ou economizar, vamos falar assim, né? Essa sabedoria lhe foi dada para administrar e zelar o quê? Zelar um propósito que Deus revelou para ele. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Quem emprestou o túmulo para colocar Jesus foi um homem rico, que tinha muitas posses. E não creia que a família de Jesus, que o próprio padrasto, né, o próprio José, esposo de Maria, era uma pessoa pobre. Não, era carpinteiro, era um trabalho nobre. A riqueza não é um problema.
Não é pecado ser rico, mas é pecado acumular riquezas sem ter a revelação em Deus do porquê eu sou rico. Porque a riqueza é um dom. Como um dom de pregar, como um dom de evangelizar, como um dom de realizar milagre, mas tudo deve ser para a glória do Senhor. Um homem rico, sem o Espírito Santo, o que ele vai fazer? O homem que tem muitas posses, sem o Espírito de Deus, ele acumulará riqueza para seu palácio, para a sua vida, para a sua descendência. Mas um homem rico com o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai acumular, ele pode economizar, ele pode acumular riqueza para sustentar quem? A casa de Jacó, quando ela passar fome. Ali era o propósito de um José ocupar a posição que ele tinha. Não era para andar em carruagem reais. Não era para ele se esbanjar e passear com suas roupas de linho fino e olhar para todos e dizer, olha, eu tenho o selo do faraó, eu sou o cara. E se esbanjar e colocar nas suas redes sociais, lhe mostrar, olhem pessoal como eu sou rico, como eu sou próspero e como Deus está comigo. Isso se chama sustentação, orgulho. Isso é lamentável. Um José que é José não precisa mostrar, não precisa se esbanjar com suas Mercedes e não precisa se esbanjar com suas casas. Se Deus o colocou e o prosperou, amém. Mas que essas propriedades, que esses bens glorificam o Eterno, com um propósito, alimentar a casa de Jacó quando ela tiver fome. Quando a fome vier, pois José, que tem a sabedoria e que Deus tornou capacitado para ser rico, seja usado para abençoar a obra de Deus. E eu estou falando os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó. Porque assim o Senhor colocou José, com esse propósito. Há muitas pessoas que, infelizmente, são enganados, porque em vez de abençoar os filhos de Jacó, eles vão abençoar os filhos do faraó. Embora que os filhos do faraó se beneficiem, claro, né? Mas o propósito de José ser José é primeiro abençoar sua casa. Se preocupar com os que têm um propósito com Deus. Se preocupar com os filhos que Deus escolheu. Então, José, seja pois tu sensível e lembra-te o seu propósito. Lembra-se o porquê Deus o tornou e o fez assim. Você sabia que na OSCE há pessoas que passam dificuldade? Você sabia que na OSCE há pessoas que não falam, mas não tem carne, não tem alimentos, às vezes, para poder suprir as suas necessidades? E graças ao Todo-Poderoso, Deus levantou esse ministério. E nós estamos ajudando os filhos de Jacó. Porque primeiro eu entendo que o propósito de um José é ajudar a casa do Senhor.
Mas para ajudar a casa do Senhor, tem que estar incluído dentro da casa de um propósito de pessoas que realmente querem ser do Senhor. Vamos continuar, meus queridos. No versículo 50 diz: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de deu a José 2 filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Uau, que coisa linda, meus queridos. Que José foi esse? É muito lindo ver a nobreza desse homem. Pois José, a Bíblia diz que ele se casou, né, com uma mulher de importância no Egito. Não poderia ser uma mulher diferente, a não ser do Egito. Então se casou com, como diz a palavra de Deus, Asenate. É o nome dela, filha de Potífera. Né? E o primogênito, José deu o nome de Manassés. Manassés, que significa levado a esquecer. Para ser mais preciso, diz a palavra do Senhor: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento de toda a casa do meu pai. Assim significa o nome de Manassés. O nome do seu primogênito refletiu o estado da alma de José. Que lindo! Pois muitos, escuta isso que eu vou dizer, meus queridos. Mesmo José passando por tudo aquilo que ele passou, pois assim eu estou falando contigo, que muitos precisam gerar essa criança. Há muitas pessoas nesta noite que vão precisar gerar esse Manassés, essa criança. Muitos nessa noite precisam gerar Manassés. Muitos precisam perdoar o mal que pessoas próximas fizeram contra vocês. E uma coisa é você falar que você perdoou. Mas outra coisa é gerar Manassés. Outra coisa é viver o perdão. Porque Manassés significa esqueci, perdoei, esqueci o que os meus irmãos fizeram contra mim. Há muitas pessoas que vão ter que gerar Manassés se querem reinar e governar o Egito, como Deus o chamou para governar. Pois há muitas pessoas que são impedidas de governar, de fazer a obra de Deus, porque ainda não geraram Manassés. Ainda são presos às coisas, a prisões passadas, porque não conseguiram perdoar, não conseguiram gerar Manassés. O nascimento de Manassés, o que foi o nascimento de Manassés? O nascimento de Manassés separou duas épocas. Foi um divisor de águas que separou dois tempos. O tempo do sofrimento, o tempo da humilhação, o tempo da provação, o tempo do deserto com o tempo da exaltação. Manassés é o divisor de água desses dois tempos. E há pessoas e situações que devem ser esquecidas, meus queridos. Há páginas da sua vida que precisam ser viradas. Outras páginas precisam ser arrancadas, como diz uma das palavras minhas, que eu prego inclusive sobre isso.
Imaginem comigo todas as vezes que Satanás pudesse alimentar a tristeza do passado do próprio José. Você acha que José não foi tentado em querer matar seus irmãos? Eu tenho certeza que Satanás colocou e plantou no coração de José, muitas das vezes, esse desejo. Inclusive de matar a esposa de Potifar. Eu tenho convicção, quem conhece Satanás não tem como ser diferente. Pois, imaginem todas as vezes que Satanás pudesse alimentar a tristeza do passado de José, tentar o prender pelos traumas que José passou desde que foi jogado no poço e depois vendido pelos seus próprios irmãos. Pois o que José deveria fazer quando o opressor o confrontava? O que você acha que poderia ter sido a grande libertação de José? Vocês querem saber? Qual seria a libertação e a chave da libertação de José? Será que é enclausular-se no seu quarto? Será que é se fechar do mundo e não quer falar com ninguém? Será que é procurar um psicólogo? Será que é se vingar com todos esses? Não. Eu vou lhe dizer o que foi a libertação de José. O que José teve que fazer é gerar Manassés. É gerar o filho que tem por nome: me esqueço de tudo, chega. E eu me esqueço e eu perdoo. Definitivamente. A chave é gerar Manassés. E quando o diabo tenta José para desanimá-lo, José, amém? Quando Satanás vem te tentando para desanimar-te, então José deve chamar Manassés para colocá-lo no seu colo e abraçá-lo. Assim está a chave para você vencer seu passado. Você precisa primeiro assumir o seu filho. Dizer, esse eu tenho que amá-lo. E amar Manassés é dizer, eu me esqueço, eu decido esquecer. E quando vocês são tentados pelo diabo para si, Satanás, usar certas situações do passado para alimentar uma dor, um fracasso, um trauma, você deve chamar Manassés. E ali se lembrar do seu filho, que você decidiu assumir como sendo seu filho e colocá-lo no seu colo e abraçá-lo. Quando se abraça Manassés, os Josés se lembra que Deus lhe fez esquecer do sofrimento passado. Vocês não acham que todas as vezes que Manassés crescia e José falava para Manassés, Manassés, vem aqui meu filho, vem aqui com o papai, vem. Eu sei por que eu te chamei assim. Filho, você sabe por que eu te chamei de Manassés? Porque papai passou por isso. É mesmo, papai? Sim, por isso eu te chamei assim. E aí? Já estou curado, meu filho. Já é passado. Agora, vamos olhar pelo tempo presente. E assim, sabe que o Deus de Israel, o Deus poderoso, me usou para estar contigo e assim levantar essa nação e alimentar e dar a provisão para assim ser um homem que seria usado para ajudar tanta gente. É mesmo, papai? Sim, mas Deus está me usando hoje
porque eu soube esquecer das coisas passadas para não sofrer e assim assumir meu assento, meu querido Manassés. Cada vez que Manassés subia no colo de José, eu posso me imaginar, embora que isso não acontecesse, não está na Bíblia, mas eu posso imaginar do porquê José colocou esse nome. Porque José decidiu virar a página. José decidiu não ruminar. Trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Porque se você usa sua mente para aquilo que não lhe fará progredir, Deus não lhe dará uma posição de governador. Porque para governar, tem que estar liberto. Você não tem condição de governar aonde Deus lhe colocou para governar. Seja numa profissão, como faxineira, e assim ser exaltado aonde Deus o colocou, ou ser dentro da sua casa como dono de casa, ou seja no seu trabalho como um policial, ou seja como um vendedor, ou uma farmacêutica. É necessário que você, antes de dominar o seu posto de homens e mulher de Deus, você vencer o perdão e gerar Manassés. Quem entende, diga amém. Quando se abraça Manassés, o José se lembra que Deus lhe fez esquecer do sofrimento do passado. Ou seja, José teve que decretar que não ruminaria mais esse fato, essas dores, esses abusos, essas maldades, a maldição já foi. José teve que decretar que se esqueceria de tudo. Quando você é tentado a desanimar, meu querido José, a relembrar do que eu prendia no passado, você tem que chamar Manassés. Vem aqui, filho, e sobe no colo do papai, pois vocês têm muito mais do que Manassés. Vocês têm Jesus Cristo. Vocês têm a palavra. Vocês têm o Senhor. E se vocês têm gerado do seu espírito o novo nascimento e têm nascido de novo, pois certamente o Espírito Santo está dentro de vocês. E se você gerou vida em você, se você gerou aquele que é maior, superior a Manassés, pois certamente esse colocará dentro da sua vida uma alegria que esse mundo não pode proporcionar. O amor que talvez vocês nunca receberam. Manassés precisou ser gerado para assim fazer com que José fosse curado para governar em liberdade. Se vocês não recorrem à palavra para que essa não seja o seu abrigo, seu consolo, seu escudo, sua alegria, então mesmo Manassés estando aqui, você não está chamando Manassés. Ele pode estar perto de você, mas você não chama para ele se assentar no seu colo. É triste. Muitas pessoas têm Deus perto, mas não recorrem a Deus. Por quê? Porque quando são tentados por Satanás, apenas são vítimas e não recorrem imediatamente a Deus. Porque toleram a tentação.
e são vencidos por elas. Vocês devem amar Manassés, mas para amar Manassés, você precisa gerá-lo. Ou seja, para você amar Jesus, você precisa primeiro gerar Jesus, nascer do Espírito. Mas se você não tem amor por Manassés, então não o chamarás para estar perto de vocês. Então, meu querido José, por que ainda sofres? Por que ainda, José, sofres do seu passado? Porque precisa ter mais amor. Mais amor por aquele que é superior a Manassés. Mais amor por Jesus, aquele que cura as dores da alma e deleita os traumas dos que sofrem do passado. Aleluia! Crês tu, filho do homem? Se você crê que Jesus é a sua cura, pois lança no mar do esquecimento os seus pecados, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Então, meus amados, por que não o chames para Ele subir no seu colo? Se José determinou cura proferindo por intermédio de Manassés, então vocês devem imaginar com Jesus, meus queridos. Imaginam com Jesus. Que tremendo, meus queridos. Pois a Bíblia diz que também José teve outro filho. E ele chamou de Efraim. Efraim, que significa Deus me prosperou. Deus me abençoou. Ou seja, reconhecer que Deus é Deus na minha vida. E que aquilo que eu tenho não é porque eu sou o cara, é porque realmente Ele quis assim. A humildade, o reconhecimento, porque devemos dar em tudo glórias a Deus. Vamos orar, meus amados. Estás disposta? Estás disposto a você assumir o seu governo? Mas para isso saiba que para servir como Deus quer que tu serva, é necessário resolver certos assuntos. Não é blá blá blá, falar. Eu me esqueci. É gerar o perdão e o esquecimento para depois governar. Oremos. Meu Pai amado, que linda palavra o Senhor tem nos dado. E que prazer poder sermos dirigidos por Ti, a fim de que muitos aqui, chamados como José, ou talvez na situação dos filhos de Jacó, entenderem que eles são escolhidos. Por essa razão eu oro nesta noite, para que Manassés seja gerado no espírito dos que estão vendo esse vídeo e ouvindo esse áudio. Que aquele que está acima de Manassés, que a promessa possa alcançar essas vidas, mas que antes que tudo isso aconteça, que Manassés, que o filho primogênito de José, possa ser gerado, a fim de que essas pessoas experimentem o perdão
e sejam definitivamente curados. Curados de um passado que deve ser esquecido. Porque hoje o Senhor vos diz: trazeis à memória aquilo que lhe traz esperança. As coisas passadas já foram, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus, para os José que vivem e hoje pertencem à graça e não à lei. E eu lhe agradeço, meu Senhor, porque eu creio que hoje muitos nasceram de um bebê. Do seu espírito nasceu-se um Manassés. E que essas pessoas, meu Pai, se lembrarão que quando foram tentados a desanimar, a abandonar, para que Satanás os impede de governar, aonde foram chamados para governar, pois essas pessoas chamam Manassés, para que Manassés seja abraçado e diz: realmente, o Senhor me libertou e me esqueci daquilo que não merece ser lembrado. Em nome de Jesus. Amém e amém.